No webinar de hoje, vamos falar aí do nosso parceiro, a NS Focus, tá? É uma empresa que tem soluções aí focadas em web application, sendo on-premise, cloud, ferramentas de anti-DDoS, enfim, vocês vão conhecer um pouco da empresa num todo, tá? Hoje, o webinar é focado em web application na nuvem. Vou só fazer só uma introdução e vou deixar para o pessoal aí, para o Tedesco, para o Márcio, falar para vocês no detalhe. Então, vamos começar apresentando aí o pessoal. Bom dia, Tedesco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vai ser um prazer estar com vocês hoje aqui. Quero agradecer a Totalware, antes de mais nada, por ter organizado esse webinar e por dar a possibilidade de falar com vocês no dia de hoje. Bacana. Bom dia, Márcio. Bom dia, Vinícius. Bom dia, time Totalware. Bom dia a todos. Obrigado, assim como o Tedesco, agradecer o time Totalware pela disponibilidade, pela grande organização para esse evento nosso aqui, esse bate-papo vai ser bem interessante. Obrigado. Bacana. Bom, pessoal, só mais uns avisos antes de nós iniciarmos. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem anotar aí com vocês no final da apresentação. Podem mandar as dúvidas no chat, nós vamos respondendo aí, até para que não fique parando a apresentação, tá? Fiquem até o final desse webinar. No final, faremos um sorteio aí de 4 vouchers do iFood. Então, contamos com você até o final, não somente pelo voucher, mas pelo conteúdo que vai ser muito bacana, tá? Bom, alguns de vocês aqui já conhecem a Totalware, mas temos pessoas aqui que são novas, aqui uma primeira apresentação, estão participando. Falar um pouquinho da Totalware bem rápido, tá? Totalware está localizada em São Paulo, temos aí mais de 200 clientes ativos, né, e clientes em todo o Brasil. Estamos nessa parte aí, nessa área, no ramo de segurança da informação, mais de 23 anos. Todos os nossos colaboradores, seja eles técnicos ou comerciais, nós temos certificações de produtos que nós ofertamos para entregar o melhor daquilo que o cliente necessita, né? Fazer uma venda consultiva, não só vender um produto e esquecer o cliente, não. Tanto as certificações técnicas como comerciais, nós buscamos isso para poder entregar o melhor para os nossos clientes. Com isso, entregamos o suporte, né? Tanto no processo de pré-venda e pós-venda, o diferencial da Totalware, né? Adquirindo o produto conosco, você tem o nosso suporte, formato 8x5, dias úteis de horário comercial, horário de Brasília, sem custo. Então, a Totalware não cobra o suporte a partir do momento que o cliente adquire um produto conosco. Você já tem esse suporte no formato reativo. Tem uma dúvida? Entre em contato conosco. Temos também a prática de treinamentos, né? Assim que o cliente adquire um produto conosco, é possível ele fazer um treinamento, ou muitas vezes esse treinamento já está incluso dentro dessa aquisição, até para que o cliente possa entender melhor o produto e se sentir confiante na solução que ele adquire e conseguir manusear, ter toda a gestão do seu produto. Temos também a parte de professional services, vocês vão conhecer alguns produtos que trabalhamos, né? Caso você tenha algum desses produtos que nós comercializamos ou até mesmo adquiriu conosco o produto e precisa aí de algumas horas para que seja ajustado alguma configuração, um serviço mais direcionado, trabalhamos também com essa parte de professional services. E também a parte de gerenciamento proativo. O que seria isso? Temos alguns clientes, né, que devido à demanda não tem time suficiente para fazer a gestão da solução que adquire, por exemplo, o Fire, o antivírus ou qualquer outra solução. Nós fazemos esse gerenciamento compartilhado, nós temos acesso à solução e todo qualquer ajuste, configuração, nós fazemos isso em conjunto com o cliente. Tá? No caso, esse gerenciamento proativo é um contrato mensal e isso pode ser passado nos detalhes aí com o nosso time comercial. Tá? Hoje, focado aí com o nosso parceiro, a NS Focus, tá? Vocês vão conhecer muito da empresa, estamos aí com o pessoal que sabe de tudo, aí, o Márcio da área técnica, o Rafael Tedesco na parte comercial, aí entende todo o processo que vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Temos outros parceiros com outras soluções ali de antivírus, sendo Sophos, Bitdefender, Kaspersky, WatchGuard, Fire, dentre outros produtos ali que temos. Então, você foi convidado por alguém, um comercial da Totalware, caso você queira conhecer um pouco melhor, entre em contato e você vai conhecer um pouco mais daquilo que nós comercializamos. Tá? Alguns serviços e produtos, né, para que vocês possam ver isso de uma forma bem
resumida, né? Temos soluções aí de DLP, ITM, SaaS, enfim, diversas soluções que nós temos que possivelmente podemos ajudar e trazer um pouco mais de segurança para o teu ambiente, tá? Como eu disse para vocês, temos clientes espalhados em diversos estados, né? Quase todos aí do Brasil. Aqui tem solução de tudo quanto é parceiro e fabricante. Então, a Totalware, por estar só em São Paulo, ela não atende somente São Paulo, atende diversos outros estados aí do país. Tá? Alguns dos nossos clientes, tá? Falando um todo, pegando aqui a parte de governo, né? Dentro desses clientes aqui, temos soluções de firewall, antivírus, dentre outras soluções. Então, algumas prefeituras aí, Tribunal de Contas, que mais? Câmara Municipal, temos alguns desses clientes, temos outros, tá? Não conseguimos colocar todos aqui, então é mais um resumo. Na área da educação, algumas faculdades, colégios, fundações. Na área de saúde, temos aí Unimed, Hospital São Camilo, Cruz Vermelha de São Paulo. Então, temos clientes em diversos setores e também, pegando um todo, né? Acredito que muitos aqui conhecem desses, falando em diversos setores aí, Italac, temos alguns times aí, Corinthians, São Paulo, no caso a PAMI, que está na parte ali de chuveiro, enfim, temos diversos clientes e tipos de clientes de diversos setores. Bom, pessoal, fico por aqui. Vou deixar agora a apresentação com o time da NS Fox. Passo a bola aí para o Tedesco, tá? E ele vai dar mais detalhe para vocês aí. Boa apresentação. Fala, pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo minha tela agora, correto? Sim, conseguimos ver sim, Tedesco. Legal, perfeito. Como eu estou no 5G aqui, eu vou só estopar o vídeo enquanto eu converso com vocês, mas estou por aqui, tá? Bom, pessoal, antes de mais nada, de novo, agradecer a presença de todos vocês. A ideia da gente aqui é falar um pouquinho sobre a empresa, tá? Falar um pouquinho também sobre Cloud Security no geral, mas voltado especificamente para Web Application e API Security, tá? Meu nome é Rafael Tedesco, eu sou Channel Account Manager Latam, eu cuido de todos os parceiros da América Latina da NS Focus. Eu vou falar um pouquinho dessa estrutura para vocês. Vocês vão conhecer as pessoas da NS Focus também aqui, tá? E logo em seguida vem a apresentação do Márcio, e o Márcio vai poder mostrar um pouquinho na prática como funciona essa questão de Web Application e API Protection, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre a NSFox, né? É uma empresa sino-americana, isso significa que ela nasceu na China, lá no ano de 2000, tá, pessoal? Por mais de 15 anos de mercado, ela se manteve nesse território apenas. Lá, a empresa possui mais de 5 mil funcionários, tem capital aberto na Bolsa de Beijing, tem 38 soluções no portfólio e todas elas são voltadas à cibersegurança. E a gente tem cibersegurança até no nome, né, pessoal? Então, a companhia, o NS Focus significa Network Security Focus, tá? Já em 2016, então, ela expandiu os negócios aí, todo o time comercial para fora de todos os outros continentes, né? Então, professional services, suporte fora da China, faz parte do que a gente chama aqui de international business, tá? Atuando em todos os continentes, com 7 escritórios espalhados pelo globo aí e atendendo a África por meio dos escritórios que a gente tem na Europa, tá? Além disso, a gente submete todos os anos, 2 vezes por ano, os nossos códigos para Veracode, que por meio de uma parceria atesta aí que não há vulnerabilidade em nossos sistemas, até para que a gente possa atuar no mercado americano, tá? Todos os nossos escritórios fora da China respondem aí para o escritório de Milpitas, na Califórnia. A gente fica do ladinho da Cisco, inclusive, ali em Palo Alto, tá? Somos 7 vezes campeões do programa de Microsoft Bounty Program, o que é relacionado a anti-DDoS, tá? E identifica vulnerabilidades aí nesses ataques de ataques DDoS na rede da Microsoft. Então, a gente protege também a Microsoft em uma das suas grandes soluções, que é o OneDrive, tá? É um dos nossos maiores clientes. Além disso, nós somos membros do Cloud Security Alliance, tá? Membros fundadores do Cloud Security Alliance, além de contribuir também com a identificação de vulnerabilidades e reporte dessas vulnerabilidades ao CVE do MITRE, tá, pessoal? Mas então, Rafa, o que a NS Focus oferta nessas regiões? Bom, daquelas 38 soluções que eu comentei com vocês, a empresa cresceu absurdamente sob o ponto de vista de presença e vem realizando, então, um trabalho de expansão de portfólio para essas outras regiões, tá? Começamos, então, em 2016, com a solução de anti-DDoS, passamos algum tempo
a posicionar outras soluções, tá? Então, a gente tem hoje, dentro do portfólio, o WAF, tá? Web Application File, Cloud WAF, que é basicamente o WAF com outras soluções agregadas dentro da nuvem, tá? Análise de vulnerabilidades, e a gente tem também Next Generation File. E todas essas soluções que nós ofertamos, então, permeiam tanto o ambiente on-premises quanto o ambiente cloud, e para algumas estruturas, arquiteturas mais robustas, vamos dizer assim, ambientes híbridos também, tá? O que possibilita, inclusive, coexistir com outras soluções. Então, se você tem uma solução in-house, on-premise, anti-DDoS, de algum concorrente nosso, e você precisa expandir essa solução para cloud, você pode contratar a NSFox sem problema algum, e vice-versa, tá? São soluções aí que podem coexistir. Tá, esse é um exemplo, mas as outras soluções a gente pode fazer dessa maneira também. Temos Pentest as a Service, serviço gerenciado, tá? Tudo isso, então, englobando aqui as nossas soluções e o valor agregado dos nossos serviços, tá? Essa estrutura da NSFox na América Latina, então, a gente está na região desde 2016, nós temos um time de vendas local, um time de pré-vendas local, um time de pós-vendas, sim, Professional Services local, e um time de suporte também, tá? Esse Professional Services, ele funciona em português e espanhol, e a gente tem um nível 1 de suporte no Brasil. No programa como um todo, a gente atende o Follow the Sun, da 1h às 9h da noite, a gente atende em língua local, e por isso nós temos alguns parceiros MSSP, como é o caso da TotalWare aqui, tá? Que atende vocês, funciona como ponto focal e uma ponte de comunicação com a gente. A gente tem atuação em 10 países da América Latina. A América Central a gente atende a partir da nossa estrutura de Nole e Solar, no nosso escritório em Santiago, tá? E temos um time aí, como comentei com vocês, muito importante para suportar os canais nas soluções que a gente implementa, tá? Quem é o time que suporta, então, todo esse time de International Business, tá? Mais de 200 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento, e também pela nossa solução de inteligência que identifica as ameaças, tá? Essa é, inclusive, né, uma grande ferramenta de poder, porque o fato de ser uma empresa sino-americana nos dá a possibilidade, pessoal, de enxergar primeiro o tráfego originário da própria China, que hoje corresponde a mais ou menos 40% do tráfego total da internet, tá? E por isso nós temos condições melhores de descobrir ataques de zero day, por exemplo, e outros vendors importantes acabam utilizando também essa base de dados, tá? O que é legal é que essa base de dados ela conversa com todas as nossas soluções. Então, para mitigar o mais cedo possível qualquer nova ameaça, conhecida ou não, e ela é suportada por dados aí de mais de 10 mil clientes em todo o globo, tá? 15 mil sensores de rede e 400 milhões de endpoints que a gente protege em todo o globo, tá? Estou passando um pouco rápido aqui, pessoal, porque o meu tempo é curto, tá? Bom, aqui é um slide que mostra uma parte, e apenas uma parte dos clientes que a gente tem globalmente, tá, pessoal? Os clientes que atuam conosco no território brasileiro são esses aqui que eu selecionei em vermelho, tá? Alguns deles têm 2, 3 soluções da NSFox, outros têm uma apenas, mas são logos bem importantes aí. A gente pode ver Sterco, Petrobras, Prodesp, Itaú, Unimed, claro, como clientes aí bem relevantes para nós, tá? Então, tanto setor público quanto setor privado, setor de serviços, setor de telecomunicações, setor financeiro, nós estamos presentes em todos esses setores também, tá? E aí tem outras logos bem conhecidas de fora do Brasil também, tá? Então, nosso portfólio de clientes, a nossa carteira de clientes, nossa base é muito maior do que está aí, mas isso é um sample desses clientes. Entrando no tema que a gente realmente precisa tratar, pessoal, esse diagrama do Gartner aqui mostra que, apesar dos investimentos contínuos em segurança hoje, o cenário de ameaça continua muito desafiador, principalmente com a transformação dos negócios, né, que agora são muito mais digitais do que jamais foram, né? As forças de trabalho se tornaram híbridas, as cadeias de suprimento digitais também são interconectadas hoje, e isso expande, então, muito a superfície de ataque, né? Quando falamos, então, dessas preocupações que um CISO, ou que eventualmente um CIO, uma equipe de TI que tem esse chapéu de cuidado de segurança também, precisa se preocupar, o Gartner define essas 5 áreas de preocupação, tá? Se contarmos aí esses 5 pilares, e resumindo bem esse slide para vocês, a gente vai ter desde temas de investimento até perfil dos atacantes e as tendências dos ataques. Mas, principalmente, uma questão que deveria ser cross a todos eles aqui, eu selecionei ela em vermelho para vocês aí, que é o orçamento restrito que a maioria desses executivos possuem para poder mapear, né, e tratar todos esses cenários aí, né? Então, realmente é um desafio grande
e todos esses executivos têm isso, tanto numa empresa de pequeno porte, quanto numa empresa de médio ou grande porte, o executivo ele tem essa dificuldade realmente, porque todas elas, o orçamento é bem restrito, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio do Gartner, então, pessoal, essa questão de investimento versus orçamento que eu comentei, a gente vê aqui, então, que o próprio Gartner pontua que desde 2014 tem um crescimento que é fora da linha exponencial. Se você comparar com os outros itens aqui, de vulnerabilidades e ataques que acontecem, os ataques voltados ao Web Application, eles estão fora do exponencial. Eles cresceram, então, 300% desde 2014, né? Sejam eles, então, desenvolvimento próprio, né, dessas aplicações do web, desenvolvimento próprio de terceiros, ou até mesmo aplicações conhecidas por nós que alcançaram efeito rede. Então, elas aí, por exemplo, aplicativos de rede social, aplicativos de colaboração, aplicativos de mensagens e tudo mais que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Percebam, pessoal, que os investimentos, por sua vez, não acompanharam esse crescimento, tá? Eles estão estagnados ou em uma onda inversamente proporcional ao crescimento dos ataques. Ou seja, 5% aí dos recursos dedicados à cibersegurança, em média, olham para essa camada tão importante que é a camada de Web Application, tá? E muitas vezes essa camada de Web Application, ela é a base da operação de uma empresa. Ela é vital para o negócio de uma empresa. Então, o que a gente está falando aqui é de CRM, de sistema de faturamento, integração com parceiros, e-commerces e tudo mais, tá, pessoal? Então, olha que interessante, pessoal. Para cada 23 dólares, né? Opa, deixa eu voltar aqui, perdão. Para cada 23 dólares que é exposto a ataque, né? Quando a gente traz isso em volume financeiro, perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Apenas $1 é investido para proteção. Ou seja, isso é realmente um prato cheio, né? Para ataque, para os atacantes, né, galera? E olha só que interessante, pessoal. O IDC, em sua pesquisa direta com clientes, mostra que pelo menos 55% deles já passaram por alguma experiência de violação de segurança, tá? Pelo menos 38% deles foram atacados diversas vezes nos últimos anos, mesmo investindo na melhoria de segurança contínua e no ambiente cyber no geral. Tá? O que indica isso? Que um dos processos triviais para a diminuição do risco deles é a verificação dessas vulnerabilidades de código, de desenvolvimento, DevSecOps no geral, tá? O que reforça que é um ponto mencionado pelo Gartner e o que a gente mostrou agora há pouco, tá? O que a gente conclui daqui, então, pessoal? Que é necessário um mecanismo de defesa de prevenção e de mitigação que possa identificar essas vulnerabilidades à frente das aplicações e defendê-las enquanto os patches de correção não são desenvolvidos. Muitas vezes, esses patches de correção nem serão desenvolvidos por ser um ambiente legado ou por ser, eventualmente, aí, algum desenvolvimento de terceiro, por exemplo, tá? Concluindo essa questão de mercado, então, pessoal, quando a gente olha para a internet, os diversos vetores de ataque que ela oferece, concluímos algumas questões que são importantes aqui, tá? Uma delas, enumerando todas elas aqui para vocês. Há mais de 150 mil vulnerabilidades conhecidas e catalogadas, tá? E esse número só aumenta. Segundo pesquisas publicadas, mais de 60% do tráfego hoje, tá, da internet é realizado por bots, tendo inclusive como vetores principais desses bots a enorme quantidade de dispositivos IoT. E a gente enxerga que isso só deve aumentar, porque até 2025 a gente deve ter 1 bilhão de dispositivos conectados na rede, tá? Isso dispositivos IoT apenas, dispositivos inteligentes que facilitam o nosso dia a dia, né? E o terceiro, um dos principais setores afetados por essa vulnerabilidade e os ataques aí voltados às aplicações é o setor financeiro. Vocês podem ver que cresceu aqui 257%, e essa é uma notícia de 29 de novembro de 22, publicada na InfoSecurity, tá? Então, é algo bem recente, tá? E por último, pessoal, mas não menos importante aí, mais de 90% dessas vulnerabilidades são usualmente causadas, tá? Por falhas de código. E eu imagino que todos vocês que são responsáveis pelo ambiente de segurança dentro da companhia de vocês, não são os mesmos responsáveis pelo desenvolvimento das aplicações, né? O que gera uma dicotomia e, ao mesmo tempo, deixa o time de TI e de segurança, de cyber no geral, bastante preocupado nesse sentido, tá? Pessoal, depois a gente compartilha parte dessa apresentação para vocês e esses estudos que a gente trouxe aqui, a gente compartilha com vocês também, tá? Eu passo para o time da TotalWare e eles ficam disponíveis aí
para poder compartilhar com vocês. Agora, entrando no tema mesmo que a gente precisa, das soluções NSFocus, o Márcio vai apresentar para vocês aí a solução NSFocus Cloud Web. À vontade, Márcio. Pode tomar a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Conseguem ver minha tela já? Sim. Não, perfeito. Então, estão ouvindo algum barulho de fundo? A gente, quando faz em home office, é complicado, né? Estão ouvindo algum barulho? Tá tranquilo. Não, por enquanto não, está tranquilo. Perfeito. Vamos lá, pessoal. A ideia aqui também é apresentar, né, o Tedesco já falou um pouquinho de mim, sobre mim. Sou Márcio Oliveira, SE para a região Latam, então todas as questões técnicas, desenvolvimento de produtos, plataformas, demo, POCs, né, que vocês precisam eventualmente, tudo isso eu sou responsável por a região toda, tá? Como o Tedesco veio comentando, né, a ideia desse webinar é falar sobre proteção de aplicações web, né? Então, basicamente, aquelas aplicações que vocês têm disponíveis para a internet, né? Então, seja o seu CRM, o seu portal de clientes, enfim, todo aquele ecossistema de aplicações que são disponíveis para cliente, a ideia é que a gente faça proteção desse ambiente. O ponto diferente da NSFocus, e por que a gente mostra esse slide, porque além da gente proteger a aplicação web, a gente tem uma abordagem um pouco diferente dos nossos concorrentes. Por quê? Porque eu não quero saber apenas qual que é a aplicação web. Eu me preocupo, a nossa solução, o nosso serviço, ele se preocupa com tudo que está atrás da aplicação web. Então, qual que é o sistema operacional do seu web server? Qual que é a base de dados? Qual que é a linguagem de programação? Por quê? Porque existem ataques e meios de fazer ataques que utilizam a camada de aplicação da aplicação web como um meio e não como um fim. Então, é importante que a gente tenha proteções e capacidades para fazer proteções nesses mais diversos cenários, tá? Então, de novo, a nossa aplicação, e vocês vão ver isso na demo, a gente quer entender o que está atrás da sua aplicação web, para entregar um nível de proteção muito maior. Então, não basta saber, eu estou protegendo uma porta 80, uma porta 443, é um endereço XYZ, porta 80. Não é só isso. Eu quero saber qual que é a base de dados que está rodando atrás, porque o atacante ele pode fazer um ataque onde a aplicação é o meio, mas ele quer chegar à sua base de dados, ao seu SQL, ao seu Postgre e por aí vai. Ou você tem um plugin rodando, um JSON, alguma coisa nesse sentido, e ele quer chegar até o plugin. Então, é importante que a gente saiba isso, tá? Então, por isso que a gente tem aqui, já começa a gente a se diferenciar dos nossos concorrentes, tá? Um ponto importante. Por que a gente fala de WAP, né? Todo mundo que é um pouco mais técnico, que conhece um pouco mais, está acostumado a ouvir, né? Desde muito tempo atrás, WAF, Web Application Firewall. O Gartner, recentemente, tá? Se não me engano, cerca de um ano, talvez um ano e pouquinho, fez uma compilação, né, do que ele entendia como tendência para proteções de aplicações web e remodelou o tema, tá? Então, na verdade, o que a gente estava acostumado a chamar de WAF, hoje em dia o mercado já passou a chamar de WAP, que é Web Application and API Protection. Por quê? Porque não basta somente proteger a sua aplicação web, porta 80 e 443. Com o advento, de novo, o avanço da internet, a capacidade de fornecer acesso, de entrega de acesso, a gente tem muito tráfego hoje baseado em APIs, é integração. É a sua aplicação falando com a aplicação do banco, via API. É a sua aplicação falando com a aplicação do seu terceiro, via API. Então, aquele acesso web tradicional, beleza, eu vou fazer a proteção, faz todo sentido eu continuar protegendo, segundo os gráficos que o Tedesco já mostrou para a gente anteriormente, mas agora eu tenho um novo vetor, eu tenho uma nova possibilidade de ataque, né? Que é a questão da API. E também, aí não está no acrônimo que o Gartner trouxe, mas um dos novos pilares de quando a gente fala de WAP, obrigatoriedade em termos de entrega de solução, de serviço, é também a questão de bot management, tá? Então, tudo aqueles ataques que a gente fala, é uma bot que está atacando a minha rede, é uma bot atacando o meu ambiente, o meu site. Um WAP
por fundamento, ele tem que fazer a proteção web, a proteção de API e ter controles para identificação e proteção de bot management, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, hoje a gente fala que a gente entrega um serviço de WAP exatamente por isso, porque a gente tem essas 3 capacidades. A parte de web, que a gente já fazia anteriormente, tá? A parte de API é um avanço na tecnologia e a parte de bot management também é um avanço na tecnologia. Então, esse slide, a ideia é para que vocês vejam, tá? Que a gente está antenado, a gente segue as tendências. Então, o Garf entendeu que isso é uma necessidade do mercado na questão de segurança, e a gente, quando a gente vem aqui e fala para vocês, a gente está entregando um serviço de WAP, é porque a gente tem essas 3 capacidades no nosso serviço, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Aqui, para contextualizar um pouquinho, é para que todo mundo consiga enxergar como uma solução de WAP trabalha, tá? Uma solução de WAP em cloud, né? Porque, obviamente, a gente vai ter as soluções on-prem, mas aqui o nosso foco é a solução em cloud, tá? Então, basicamente, como uma solução tradicional trabalharia, né? Você tem a sua publicação, então você tem seu portal, www.nsfoxglobal.com. Essa URL está publicada num DNS externo, né? Então, o seu usuário final, o seu end user, vai lá no Google, vai lá no browser dele, vai digitar nsfoxglobal.com. Quando ele faz isso, ele vai fazer obviamente tem o DNS ali, né? O DNS externo para resolução, ele vai até o DNS e vai falar quem é o dono desse domínio, aonde esse domínio está cadastrado. Ah, esse domínio está cadastrado no servidor XPTO. Ele resolve, faz uma resolução para que você chegue até o DNS corporativo, digamos assim, né? O DNS da NSFocus, que é onde está hospedado o meu web server. Quando chega no meu DNS resolvedor, eu como cliente, eu como portador dono do portal, né? Hospedeiro do portal, eu vou falar, legal, eu sou o nsfoxglobal.com e toda a requisição que chega para mim, eu vou traduzir para 2 web servers que eu tenho internamente, 2, 1, enfim, eu vou traduzir para 2 web servers que eu tenho internamente. Então, você faz um apontamento, né? Está no seu firewall liberado, quando chega uma requisição porta 80, porta 443, essa requisição é traduzida, e aí o endereço de destino é 2 web servers que estão na sua rede corporativa. Legal. Se um atacante estiver tentando atacar, né? Estiver fazendo uma ação maliciosa no seu ambiente, você não tem nenhum controle. Fez a resolução, jogou para o seu web server vai receber a requisição, maliciosa ou não, ele vai tratar essa requisição e vai devolver para o mundo. Então, se você tem um ataque nessa requisição, você não tem nenhum tipo de controle, né? Com a solução de WAP, isso muda, né? Por quê? Eu vou fazer a chamada nsfox.global vai até o seu DNS, vai chegar até o seu DNS externo. O seu DNS externo, em vez de jogar para o seu web server, ele vai jogar para nuvem NSFocus. Então, essa é a ideia. Eu faço a requisição aponta para um CNAME, então, onde eu tinha, aqui é o exemplo, né? abc.com, agora eu vou fazer uma tradução para um CNAME NSFocus, essa chamada vai para a nuvem NSFocus, a nuvem NSFocus vai tratar essa chamada, tá? Então, se tiver um ataque, se tiver um SQL injection, um cross-site script, um remote file include, enfim, os ataques mais conhecidos, né? Tem os outros, eu posso citar vários aqui, mas vamos falar os mais conhecidos. A nuvem vai tratar esse ataque, tratar essa conexão, tratar esse pacote e entregar para o cliente aquilo que é um pacote válido, aquilo que não tem nenhum ataque. Tendo algum ataque, a gente faz o bloqueio na nuvem e só passa o que é válido. Então, para o seu web server agora ele não precisa receber tráfego do mundo inteiro, ele precisa receber tráfego somente da nuvem NSFocus. Então, você tem, primeiro, segurança em 2 camadas. Por quê? Primeiro que você restringe o acesso ao seu ambiente, porque só quem precisa falar com o seu ambiente para aplicações web, agora é a nuvem NSFocus. Então, legal, você já tem ali um controle bem interessante, é uma comunicação bidirecional, mas é uma comunicação muito mais restrita. E na nuvem NSFocus, a gente vai fazer toda a filtragem. A gente trata todo o tráfego e entrega para você o que é limpo. Terminou, você trata a requisição no seu web server, devolve para a nuvem NSFocus, a nuvem NSFocus entrega o conteúdo para o seu cliente final. Um ponto importante é que a gente tem um ponto de presença, um POP que a gente chama, né? Um ponto de presença na região, tá? No Brasil. Então, aquela questão de latência, Márcio, legal,
vocês vão tratar todo o nosso tráfego, a gente vai receber, vocês vão receber o tráfego, fazer tratamento, a limpeza, que a gente chama, entregar para mim e eu vou devolver. Só que eu tenho uma aplicação que é sensível à latência. Isso é um pouco complicado para mim. Por isso, a gente já tem um ponto de presença na região. Então, o tráfego vai ser tratado nesse ponto de presença, que é que está aqui no Brasil, tá? Então, a latência é mínima, e aí faz a entrega do tráfego tanto para você corporativamente tratar o tráfego, quanto a devolução para o seu cliente final, tá? Isso é um ponto super importante. Outro ponto importante, a nossa estrutura. Como é um ponto de presença, a gente tem robustez. Então, a gente está preparado para o crescimento. Então, Márcio, legal, eu vou começar trabalhando TotalWare e NSFocus com 2 web servers que eu tenho. Mas eu tenho aqui 10, 20 web servers. Eu quero saber como é que vocês estão preparados para aquecimento. Esse nosso POP não é um POP recente, é um POP que já tem alguns anos. A gente começou entregando serviços de DDoS e a gente vem partindo num processo de evolução, onde a gente vai entregar outros serviços. A questão do app é um serviço e terão alguns outros. Então, a questão de crescimento, de capacidade, não é um problema para a gente, tá? A gente está bem tranquilo quanto a isso e a gente consegue crescer de forma vegetativa com bastante tranquilidade. Então, sim, só para resumir, né? Um ponto importante dessa figura percebam aqui, decripto e encripto. Então, que é normalmente uma dúvida que todo mundo tem. Legal, para texto, para a porta 80 tradicional, eu sei que o app é muito bom, mas quando eu tenho HTTPS, onde eu tenho um certificado de criptografia, vocês vão ter problema? Não, a gente já está preparado para isso, tá? A gente faz a troca de chaves com o certificado de vocês, importa o certificado de vocês na nossa nuvem, toda a comunicação ela é criptografada, então isso não é um problema, tá? A gente já está preparado para isso também, tá? Aqui, falando um pouquinho do que a gente vai entregar na região, tá? Eu já falei como funciona, tá? Aqui é um pouco como a gente vai se posiciona na região. Percebam que a gente tem apenas 2 pacotes, tá? Eu vou falar um pouco mais adiante em outros slides, como a gente faz o entendimento da aplicação, como é a precificação. Mas, de forma macro, a gente só tem 2 pacotes de ofertas, tá? Então, eu tenho a solução mais o pacote de serviço gerenciado, tá? Isso é um ponto positivo do nosso lado, que a gente vai entregar para vocês, enquanto cliente final, com o apoio da TotalWare, sempre um serviço gerenciado, assim como é uma filosofia da TotalWare, que é não entregar para vocês uma solução para que vocês, enquanto clientes, tenham que se virar, enfim, fazer uma capacitação, sair correndo. Não, a ideia da NSFocus, assim como da TotalWare, é entregar um serviço de qualidade. O serviço tem o nosso, não só a plataforma, né, vocês vão ver na demonstração, como o serviço de gerenciamento. Isso é um ponto importante. Por isso que a gente tem 2 níveis de ofertas para a região, tá? O nível básico é toda a questão de tecnologia embarcada, toda a parte de proteção contra bot, proteção contra API, a parte do app que eu expliquei para vocês, o portal que vocês vão ver na demonstração, tá? Suporte 24/7, tá? Isso também a gente já tinha falado com o Tedesco. A única coisa que muda é que no primeiro nível, no primeiro, que a gente chama de básico, eu tenho alguns níveis de atendimento e esses SLAs têm diferença em relação ao modo avançado. E o ponto importante é que no modo avançado eu tenho um Technical Account Manager local, tá, no Brasil, em língua portuguesa, para tratar diretamente com você enquanto cliente. Vocês vão ver que a plataforma ela é muito user-friendly, tá? Então, é muito fácil de trabalhar com ela e de entender o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que tem cliente e cliente, então a gente já tem essa possibilidade. Então, se o cliente quiser ter relatórios customizados, quiser ter um contato técnico do fabricante, a gente tem a disponibilidade. Reuniões periódicas também a gente tem a disponibilidade de entregar isso. Então, a única coisa que muda do avançado para o básico é o nível de serviço que a gente vai entregar, tá? Tecnicamente, é a mesma plataforma, não muda absolutamente nada. O que muda é o nosso nível de integração com o cliente final, junto com a TotalWare, para vocês, tá? Ponto legal aqui é que a gente é uma empresa que o nosso principal produto na região, né? O primeiro produto para a região era o produto de DDoS. No nosso serviço de WAP, a gente já entrega uma proteção de DDoS para ataques DDoS de até 1 GB, tá? Então, sem fazer nada diferente, não tem nenhum pacote adicional, vocês já terão uma solução de proteção em web, né, para aplicação web, com capacidade para proteger até ataques de DDoS de até 1 GB, tá? Isso é um ponto bem legal.
Caso haja necessidade de crescimento, é só a gente fazer aí aditivos, tá? Mas inicialmente a parte com 1 GB de proteção. Aqui são só alguns highlights, tá? Então, a gente vai ter tudo isso num portal consolidado. Então, a gente tem outras plataformas, não só o app, vocês vão ver isso na demonstração. Eu vou falar, obviamente, só do app, mas vocês vão ver que tem outros menus na mesma console. Então, você pode eventualmente ter outros serviços, você pode ter DDoS, você pode ter o WebSafe, que eu vou falar mais adiante, enfim, algumas coisas nesse sentido. Ponto importante, toda a parte de visibilidade, então, toda a parte de gráfico de tendência, acessos, tráfego, tudo isso é plotado e você consegue fazer investigações. Você tem a questão de alteração de regras dentro da console, tá? Então, você tem um nível de regras que podem ser customizados ou não dentro da console, e aí vai de acordo com cada cliente. A gente tem a possibilidade, você tem a possibilidade de aceitar todas as regras, ou seja, fazer o bloqueio de tudo aquilo que já aparece como melhor prática, ou fazer um bypass, deixar com que a aplicação só esteja sendo redirecionada, mas sem nenhum bloqueio. Você tem uma série de validações, tá? Aqui, a ideia é mostrar para vocês, esse aqui é o principal balizador quando a gente está falando de WAP, né? Que é todo cliente que vai entrar mais na seara técnica vai falar, legal, você tem um WAP, mas o seu WAP está preparado para o WASP Top 10, porque é o mínimo, né? Daí para cima a gente começa a conversar, daí para baixo, ou seja, se você não tiver o WASP Top 10, que é o principal balizador de ameaças para aplicações web, esse gráfico, esse slide é exatamente para mostrar isso. A nossa solução já está preparada, tá, para proteção em tudo que o ASP tem mostra. Então, a gente já tem as capacidades, linha a linha, quais são as nossas contramedidas e como a gente consegue proteger o ambiente de vocês contra esses principais ataques, tá? Só lembrando que isso aqui foi o que eu falei, tá? Essa é a base. Não estou dizendo que a gente só protege o Top 10. Não, muito pelo contrário, a gente tem uma série de outras proteções. Isso aqui é só para mostrar que base de qualquer conversa de WAP começa aqui e a gente já está preparado para entregar essa base para vocês, tá? E aí, obviamente, numa evolução de discussão técnica, a gente mostra outras valências que a gente tem dentro da plataforma. Aqui, para mostrar, a ideia é que vocês consigam enxergar de forma gráfica o que a gente faz, como a gente faz e principalmente o nível de serviço. Então, primeiro, eu vou fazer toda a parte de cadastramento, toda a parte de onboard dentro da plataforma. Cada aplicação web de vocês enquanto cliente, para nós, NSFocus, ela é única, então não existe método padrão de implementação para a gente, tá? Cada aplicação é única, então a gente tem um período de implementação, um período de fine tuning, um período de acompanhamento, tudo isso é feito a 4 mãos, entre fabricante, no caso 6 mãos, fabricante, TotalWare, NSFocus, TotalWare e vocês enquanto cliente, tá? Então, de novo, eu vou colocar um portal, esse portal ele é único, ele vai ter as políticas dedicadas para ele, a gente faz o acompanhamento, a gente reporta a vocês tudo aquilo que a gente investigou, tudo aquilo que é benchmark, o que a gente poderia agregar como melhor prática de proteção para aquele tipo de portal. Vocês validam se faz sentido ou não, fez sentido, a gente coloca em produção. Não fez sentido, a gente colocou em produção, teve alguma necessidade, faz-se um ajuste fino. Márcio, essa política não está tão legal, vamos ajustar, vamos apertar um pouquinho mais, vamos mudar ela, vamos diminuir um pouco mais a sensibilidade dela, e assim você vai. Então, esse é o ponto importante. Estou sofrendo um ataque. Como eu expliquei, é um serviço, não é só a plataforma. Então, se está sofrendo um ataque, primeiro que a gente já está monitorando o seu ambiente 24/7. Então, se está sofrendo um ataque, a gente está monitorando e vai reportar para vocês. Vocês estão sofrendo um ataque assim, assim, assim. Com essas características, a gente já está fazendo a contenção, o bloqueio foi feito por essas e essas políticas, mas a gente, enfim, continua monitorando e validando se tem algum comportamento diferente, se tem alguma variação, se tem algo que a gente poderia melhorar. Então, a parte importante a gente vai responder. Então, essa parte de incident response, a gente trabalha ativamente. O nosso POP, né, tem um SLA de disponibilidade muito alto, está em 99,99%. Então, isso foi o que eu expliquei para vocês. É um POP, uma estrutura que a gente entrega para vocês com bastante robustez, e a parte de resposta General Inquiry Response
Tem dúvida, vocês vão nos acionar e a gente vai responder. Qualquer dúvida, seja da implementação, seja do dia a dia, tá? É a parte importante. E aqui, pessoal, para ter me estendi muito, tem a demo ainda, é rapidinho, tá? Aqui é só os pacotes que a gente tem na região para trabalhar, tá? Ah, Márcio, 10 megabits por segundo é muito pouco. Pensem sempre que isso aqui está atrelado inicialmente, tá? Como base, ao seu link de internet para aquela sua aplicação web. Ah, Márcio, eu tenho um link de 1 GB. Isso não quer dizer que você vai precisar de 1 GB de capacidade de tráfego web. Por quê? Porque você não tem 1 GB, não necessariamente, né, você pode ter, mas não necessariamente você vai ter 1 GB de capacidade de tráfego web por segundo, tá? Isso é throughput por segundo de capacidade web. Por quê? Você tem 1 GB, mas você tem tráfego concorrente. Ah, para a web eu tenho 200 MB só. O resto tudo é tráfego externo, é saída, enfim. Então, por isso que a gente não tem pacotes tão grandes, porque, de novo, é tráfego web. Ah, para começo, você pode começar pensando, eu tenho um link de 200 MB, eu preciso de 200 MB de internet para a banda, para a aplicação web. Para início, sim, mas para você ajustar e afinar isso, normalmente você não vai ter 200 MB por segundo, que seria só tráfego web. Não teria ninguém navegando na internet dentro de sua rede corporativa, o que não é uma verdade. Então, a gente senta com o cliente, entende o ambiente, faz uma série de cálculos para chegar nesses pacotes, tá? Mas é só para que vocês percebam, tá? E aí, eventualmente, se o cliente precisar crescer, precisar diminuir, isso sempre é muito flexível com a gente, tá? Por último, pessoal, a gente tem uma plataforma, é um serviço, né? Não está, a gente está em vias de lançar, tá? Será lançado no final desse mês. Por que a gente já trouxe para esse webinar? Porque para a gente é muito importante, tá? Que é um serviço chamado WebSafe. Então, além de eu entregar toda a parte de serviço de proteção na camada de aplicações web e APIs, eu tenho o WebSafe, que é um serviço que vai fazer um monitoramento e análise de vulnerabilidade da sua aplicação perante ao nosso ambiente, tá? Então, eventualmente, a gente tem uma série de clientes que tem necessidade de conformidade, tem PCI, ou até através da auditoria interna, ele precisa fazer um teste a cada semestre, por exemplo, um teste de vulnerabilidade no portal. Ele tem um AF? Tem. Esse é um ponto da auditoria. Mas ele precisa rodar um scan de vulnerabilidade na aplicação para saber se está tudo legal. Então, esse WebSafe, a ideia é exatamente essa. É integrar para o cliente a possibilidade dele fazer um scan de vulnerabilidade na aplicação web dele fazer monitoramento de novas portas ou templates que sejam disponibilizados na aplicação sem que a gente saiba, lembre-se sempre disso. A gente não é o desenvolvedor, então se alguém for fazer uma alteração na aplicação, a gente nem sempre vai ser comunicado. Então a ideia do WebSafe é essa, chegando até a parte do phishing, tá? Que é a gente conseguir detectar se um portal, por exemplo, de vocês foi disponibilizado indevidamente num país, por exemplo, para fazer uma fraude. A gente vai estar monitorando 24/7, a internet toda, detectou que subiu um site fake de vocês, a gente reporta para vocês, vocês dizem se é fake ou não, é fake, a gente providencia e entra em contato com quem hospeda esse portal para solicitar um takedown desse portal. E assim, obviamente, evitar que vocês sejam atacados, ou sofram uma fraude, alguma coisa nesse sentido, tá? É um serviço bem interessante que a gente vai trazendo para o mercado, tá, pessoal? Agora vamos para a demo. Deixa eu minimizar minha tela aqui. Todo mundo consegue ver minha tela ainda? Tedesco, consegue confirmar? Sim, estamos vendo. Já temos perguntas já também, tá, Márcio? Então, só para esclarecer, podem fazer perguntas no final da apresentação do Márcio aqui, rapidinho, a gente responde, tá? Tem uma pergunta muito interessante, inclusive, feita pelo Denis, que a gente responde já já. Legal. Pessoal, aqui, deixa eu até rodar numa outra máquina que a gente tem aqui. Ataque e defesa aqui. Então, aqui, a ideia desse demo é, primeiro, mostrar o portal para vocês, tá? Esse é o nosso portal que vocês terão acesso, tá? A TotalWare, como nossa parceira, ela também terá acesso, obviamente, a cada cliente TotalWare de forma separada, tá? Então, vocês, enquanto cliente, terão acesso a todas as nossas plataformas de acordo com aquilo que vocês contratam. Então, só para que vocês possam perceber, então, eu tenho um anti-DDoS na NetFox. Então, no mesmo portal, você vai ter anti-DDoS e o AF. Você tem o Pentest as a Service, que é uma coisa que a gente trouxe para a região. Você vai ter o WebSafe, enfim, uma gama de outros serviços em cloud, tá? Tudo isso em cloud, que a gente vai trazendo para a região. Então, aqui seria, digamos, a parte do app, tá? Olhando aqui, você teria a primeira acesso a ele, você vai fazer o login, é um portal público, então faz o login, você já tem de cara quantos portais vocês teriam cadastrados no ambiente de vocês.
Indo diretamente para o portal, para a demo, né? Aqui você teria o que a gente chama de domínio, ou que seria empresa. Então, por exemplo, a Totalware, né? Imaginando ela como um cliente final, né? Você teria aqui Totalware, e aqui abaixo todos os domínios que estão cadastrados para a Totalware, tá? E aí você conseguiria ver de forma total, né? Digamos assim, de forma sumarizada, todo o ambiente da Totalware, digamos assim, ok? Ou individualizado, item a item, tá? Portal a portal. Então, percebam, tá? Então, aqui é a parte de monitoramento. Então, de novo, tá, pessoal? Isso aqui é uma demo, eu não tenho tráfego passando, né, com constância. No ambiente de vocês será muito diferente, mas só para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu tive tráfego para esse meu portal cadastrado, tá? Só para mostrar para vocês, esse portal é público, tá? É uma URL pública aqui que vocês podem ver, tá? Então, eu tive tráfego para essa URL. Nesse momento, eu tive a quantidade de requisições que eu recebi em azul, tá? É o request. O que foi bloqueado em laranja e o que foi liberado, tá? Então, percebam, eu mostro de forma bem rápida tudo aquilo. Deixa eu até atualizar aqui para vocês. Cadê? Aqui a telinha do Zoom aqui. Deixa eu só atualizar para vocês vocês possam ver aqui. Que fica melhor, que vocês possam visualizar. Aqui. Ou seja, tudo aquilo que eu recebi de requisição. Então, tudo aquilo que foi liberado, o que foi bloqueado, né? E a requisição como um total. Tudo aquilo que a gente entendeu como na última hora, né? Esse aqui é um gráfico de última hora, distribuído por categoria, então, se é alto, médio ou baixo, os eventos que aconteceram e a quantidade de eventos, tá? E aqui o descritivo de cada evento, né? O descritivo macro, digamos assim, né? O tipo do evento, o servidor que está recebendo a requisição dentro do nosso ambiente, tá? Então, a gente seria como se fosse o web server dentro da nossa rede, tá bom? Esse seria na rede de vocês. E aqui é a URL que sofreu a tentativa de ataque, tá? Então, esse é o monitoramento. Você pode fazer aqui, enfim, a pesquisa e vendo que são várias páginas, tá? Isso é histórico, então você vai acumulando aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. Última hora, total. Aqui, as últimas 3 horas, tá? Vocês podem ver que são vários, né? A gente vai rodando a nossa demo aqui, tá? Aqui você pode fazer a parte da investigação, você tem aqui uma série de opções, tá? Mas você pode também setar um tempo aqui, o tempo de atualização, enfim, tudo isso é customizável, tá bom? Uma vez que você cadastrou, né, obviamente foi feito todo o onboard que eu expliquei para vocês, toda a parte de configuração, o portal fica disponível aqui, tá? Aqui um pouquinho, até pelo tempo, vou tentar ser mais ágil aqui. Aqui um pouquinho daquilo que eu expliquei para vocês do cadastramento, por que é importante a gente saber tudo que compõe a sua aplicação web. Então, qual que é o nome do site, qual que é o protocolo, a porta que está sendo utilizada, as informações do que está atrás do seu portal web, qual que é o web server, qual que é o sistema operacional, qual que é a linguagem, qual que é a base de dados, o banco de dados, porque a gente saiba e consiga proteger e tenha assinaturas e validações para proteção nesse sentido, tá? Aqui é o botão de bypass, que é quando eu apliquei todas as políticas que estão aqui abaixo, eu aplico o botão de bypass, eu estou tirando todas as políticas e o tráfego está passando transparente. Então, eu estou fazendo um troubleshoot no meu ambiente, eu quero saber se está tendo algum bloqueio no AF e eu não consigo pegar. Como é que eu garanto que não tem nenhuma política aplicada? Você aperta o bypass, todas as políticas que estão abaixo não serão aplicadas. Ele vai só receber a conexão e fazer o bypass da conexão para você, cliente final para você, tá? Vai ser bem simples. Aqui são as políticas que aparecem para que vocês, no caso, neste momento, para que a Totalware, como parceiro nosso, como prestador de serviço para vocês, faça a configuração, tá? Márcio, só tem essas configurações disponíveis? Lembrando, isso é um serviço que é entregue a vocês, tá? No back-end, a gente tem muito mais configurações. Essas são as configurações que ficam disponíveis no portal. Elas já são bem interessantes, já conseguem entregar um nível de proteção bem bacana, só que existem muitas outras configurações com muito maior granularidade que ficam no back-end, e aí a NSFox entrega, obviamente faz a customização, faz a entrega para vocês, tá? Que fique bem claro que não é só isso que vocês estarão protegidos, tá?
Existem muitas outras configurações. Isso é apenas o que fica disponível para vocês na console, para que vocês consigam fazer sem a necessidade que a gente faça a intervenção para vocês, tá? Aqui a gente chama de Basic, ou Advanced, a parte de proteção de bot, que a gente já consegue fazer aqui, e aqui são algumas outras configurações, política de exceção ou a CL que você possa fazer. Eu quero fazer uma CL para o IP XYZ, você pode fazer isso pela console, tá? A parte de log, tudo aquilo que passa, você pode, aí com maior profundidade, tá? Eu expliquei para vocês lá no início, vocês veem só o monitoramento, aqui é com muito maior profundidade. Então, a URL, qual era o risco, qual foi o método, é um GET, é um POST, foi bloqueado ou não foi? O IP foi bloqueado, por quê? Você tem a possibilidade de sofrer um ataque, a gente colocar aquele IP automaticamente numa lista de bloqueio. Então, sofreu um brute force, é uma quantidade muito grande de tentativas de utilização de credenciais inválidas para chegar a uma credencial válida. Eu posso automaticamente bloquear o IP de origem desse ataque, tá? Então, por isso que a gente tem a possibilidade do IP block, tá? E por último, pessoal, a parte de relatoria, onde você consegue gerar os relatórios, esquedular os relatórios, né? Faz o agendamento, coloca quem são os destinatários, e esses relatórios serão gerados e entregues para vocês, tá? Aqui, na minha tela, eu estou mostrando um relatório de exemplo, tá? É um modelo da demo, tá? Foi o que eu falei, é uma demonstração, então só para que vocês possam ver, tá? Então, você tem lá o resuminho do que está acontecendo, a parte aí o período, você vai setar o período, então a gente vai plotar dentro do relatório uma descrição, um explicativo do tráfego, o que foi bloqueado, o que não foi, um gráfico com os principais ataques envolvidos e os percentuais desses ataques, um contador desses ataques, tá bom? A quantidade de URLs que você tem e qual é o dimensionamento de ataque para cada URL, tá? Enfim, aqui os IPs de origem dos ataques, enfim. É um relatório que a gente entrega e isso vocês podem vir na console, e foi o que eu falei, tá? Agendar e a gente faz a entrega para os destinatários que vocês necessitam, tá? O acesso à console é via usuário individualizado, cada usuário de vocês, enquanto cliente, terão acesso, tá? A gente cria os usuários, vocês passam a ter acesso, tá? Pessoal, até pelo tempo, eu acabei me estendendo aqui, eu acho que na demonstração, basicamente é isso, tá? A gente pode ter disponibilidade de fazer POC, de fazer outras demonstrações para vocês de forma individualizada, mas em termos de evento, acho que é isso, até porque tem as perguntas aí, Tedesco, a gente não passar Sim, muito tranquilo. tempo. Para deixar claro, há a possibilidade de fazer um POC, um trial, tá, pessoal? Como é nuvem, é extremamente simples de ser feito e fica habilitado em um dia, né, Márcio? Coisa de 24 horas já está tudo replicado e habilitado. Exato. Outro ponto que eu não comentei, pessoal, a implementação rapidinho, a implementação é super rápida, tá? Aquela questão de troca de chave de DNS, que eu expliquei para vocês, o onboard disso assim, para a gente, 24 horas, quando obviamente tem a gestão de mudança de vocês, alteração de DNS, toda essa parte, leva um pouquinho mais de tempo. Mas do nosso lado, enquanto fabricante, 24 horas, o ambiente está todo disponível para acesso para cadastramento, tá? Então, o ongoing disso é muito rápido, tá? Legal. Bom, Márcio, uma pergunta muito importante feita pelo Denis aqui. Qual a diferença da solução da NSFox para a solução de um concorrente que entrega via CDN, tá? Por exemplo? Acho que um ponto importante aqui é as capacidades de proteções, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Você tem algumas diferenças, tá? Mas eu acho que o primeiro ponto é capacidade e granularidade, tá? Porque, assim, CDN está generalizando, né? Mas aí você teria que pegar individualmente cada um para dizer, esse tipo, vou dar um exemplo, né? Esse te entrega também capacidade de DDoS, esse aqui outro não entrega. Aquele outro entrega capacidade de edição de políticas, coisas que normalmente tá? Caras que têm CDN. Eu não ia falar o nome do concorrente, mas vou trazer aqui. É a Cloudflare, ele comentou aqui. Provavelmente foi o que eu falei. A gente já fez esse estudo, já se debruçou em concorrência contra eles, tá? Então, normalmente foi o que eu falo. Primeiro, que a valência de DDoS, por mais que, de novo, eles digam, algum concorrente fale que tem, a gente tem umas questões aí bem diferentes. Nível de profundidade, a gente é fabricante da solução de WAF, isso é outro ponto importante. Então, eu estou atestando para você, eu tenho uma solução de WAF on-prem, que é reconhecida, que tem vários anos de lastro no mercado,
que eu posso te mostrar todas as capacidades dela, e é ela que eu entrego dentro da minha solução de WAP. E, de novo, a capacidade de ter um POP localizado na região, eu sei que eles têm uma capacidade de granularidade grande de POPs, tá? Mas a capacidade de processamento do meu POP é muito maior frente a você trabalhar com vários POPs distribuídos, onde você pode ter latência na entrega do tráfego, tá? Porque, de novo, não necessariamente o tráfego que vai chegar para você no web server, ou tanto para o seu cliente final dentro da região do Brasil, é um tráfego que foi processado no Brasil por um POP no Brasil. Porque, como você mesmo disse, é CDN, é uma rede distribuída. Dependendo de como é o roteamento dentro dessa CDN, o seu tráfego pode ir para fora do país sem ter a menor necessidade de ir para fora do país. Ao passo que, no nosso caso, não. O tráfego vai ser tratado localmente, porque a gente tem um POP local. O seu tráfego é 100% tratado localmente. Rapidamente, aqui se tem algumas... Eu acho que o que resume aí, Márcio, é que a nossa estrutura é desenhada para fazer proteção de aplicações, assim como a nossa estrutura de DDoS para DDoS, assim como a nossa Isso, estrutura para também. outras proteções para outras proteções. No caso da CDN, você tem uma rede distribuída construída para entregar conteúdo. E aí você, como já está na borda, agrega serviços de segurança nesse conteúdo, mas o core business deles é a entrega de conteúdo e não a entrega de segurança. Tá? É basicamente essa a diferença. Dá para a gente esmiuçar e estratificar melhor quais são os diferenciais. A gente pode te mandar, inclusive, se você quiser aí, o Denis, e para o resto do time também, um slide que mostra exatamente quais são as capacidades, o que a gente tem de diferencial para essa marca e para outras marcas também. Sim. Eu acho que o que resume é: nós somos uma empresa de segurança contra uma empresa de infraestrutura. Basicamente é isso. Porque é uma empresa que vai entregar alguma coisa na ponta que você não sabe o que é, ela garante que entrega, mas você não sabe o que é, o que está rodando lá atrás. E a gente não. A gente é uma empresa de segurança com um AF nosso sendo entregue na ponta. Você pode ir lá e testar e validar tecnicamente se a gente faz ou não o que a gente diz que faz. É muito diferente desse ponto. Legal, ótimo. Basicamente é isso. Essa foi apenas uma pergunta, mas uma pergunta muito inteligente e muito bacana. E surge muito. Surge muito porque há muito essa discrepância de entendimento de como entregar a mesma solução de maneiras diferentes. Tá? Beleza, muito obrigado, Denis. Acho que é isso. Vinícius, fica à vontade para assumir o controle aí, para fazer agora a parte boa, né? Também a parte da distribuição dos brindes aí por meio de sorteio. Sim. Bom, pessoal, não fiquem tímidos, tá? Aproveita aí que o Rafael, o Márcio, tá? Pode fazer suas perguntas, tá? Até complementando, tá? Você que está participando aqui dessa apresentação, se você quiser mais detalhes, a gente consegue envolver o time da Totalware e o pessoal da NS Focus por alguma coisa mais específica, né? Para entender o teu ambiente, até para a questão de POC, entender a necessidade e possivelmente você testar o produto e a gente caminhar com essa parceria, tá? Estou vendo aqui que não temos muitas perguntas, né? Acredito que a apresentação do Rafael quanto do Márcio foi bem direta, né? Então, não deixaram muitas dúvidas. Surgiu uma pergunta agora: como funcionaria em caso de uma POC? Bom... Muito boa também. À vontade aí, Márcio. Posso responder? Foi o que eu expliquei, tá? O ideal o ideal, né, é ter uma aplicação que não esteja em produção, porém, se for uma aplicação em produção, para a gente, quanto fabricante, tá, é indiferente. A gente vai provisionar o acesso ao portal para vocês, vai gerar um CNAME para você enquanto cliente. CNAME é único, tá? Então, não é um CNAME compartilhado, é um CNAME único para a empresa. Outra diferença da CDN. Outra diferença da CDN. Esse é um ponto. Tecnicamente dá para falar muito, mas enfim, esse é um outro ponto da CDN, que a gente não tem um ambiente compartilhado nesse tocante do trânsito, tá, do tráfego, é tudo dedicado, mas ok. Então a gente gera um CNAME dedicado para você enquanto cliente, você faz a alteração no DNS, fez a alteração no DNS, acabou. Foi o que eu falei, tá? 24 horas para a gente provisionar a nuvem, provisionou a nuvem, gera o CNAME, entrega o CNAME para você enquanto cliente, a gente está disponível para receber o tráfego. O tráfego entra sempre em bypass, tá? Isso é um ponto importante. O seu tráfego sempre entra, ou seja, eu recebo o tráfego em caminho, só isso. Eu não vou fazer nenhum filtro, primeiro. Então, você colocou o CNAME, o tráfego chegou na nuvem. Chegou na nuvem, legal. Começamos a tratar. A gente faz de novo. Senta, define quais são as políticas que a gente vai começar a aplicar.
aplica as políticas, acompanha o tráfego. E aí vai seguindo, tá? A POC é muito simples, o processo de implementação é muito simples, e a parte bacana do nossa, do Contêiner Focus, é que a gente se envolve em todo o processo, tá? Então, eu, particularmente, sou pré-venda, eu estou envolvido em todo o processo. Então, não é, fui lá, virei o DNS e acabou, alguém vai dar uma olhada para você. Não, não é isso. Eu acompanho a POC do início ao fim, a gente entrega um relatório para vocês, a gente acompanha vocês, faz as reuniões para fazer o fine tuning das políticas. De novo, vai evoluindo até para que vocês enxerguem o nível de maturidade da entrega do serviço, vocês se sintam confortáveis com o que a gente está entregando, e no final a gente entrega um relatório de finalização do ponto. Tá? Então é bem simples. É só entrar em contato com o pessoal da TotalWare e a gente fazer o alinhamento, mas da nossa parte é super simples. A gente consegue conversar assim, tá, Thiago? A gente pode chamar aqui no pessoal, como eu disse, envolver o time da NS Focus, a gente ser bem específico aí naquilo que vocês já usam, né? Vocês têm alguma coisa já de WAF aí, e a gente pode entrar no detalhe, o pessoal aqui vai ajudar com tudo que vocês precisam aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok, vamos lá. Bom, para que a gente possa participar do sorteio aí, estamos com o pessoal aqui já verificando a parte de quem ficou no chat até o final. Eu vou pedir para vocês colocarem no chat o e-mail de vocês, tá? Nós já estamos com a lista aqui, só estamos validando aqui os usuários, quem ficou até o final, só para que nós tenhamos o e-mail de vocês aí para quem ganhar, enviar o voucher para vocês por e-mail e também a apresentação, tá? Essa apresentação foi gravada, acredito que até o final dessa semana eu estou postando ela no nosso canal do YouTube, ou enviar o link direto para vocês aí da nossa nuvem do Zoom, mas acredito que vá para o YouTube, que fica mais prático ali para todos, mas todos estarão recebendo o material, tanto a apresentação quanto os slides aí, a gente gera um PDF, enfim, deixo para vocês de uma forma bem fácil para que vocês tenham essa informação, caso queiram ir adiante. Estamos aqui, vamos seguir a nossa linha que nós fazemos nos demais webinars, são o nome de todos aqui, que ficaram até o final, tá? Vamos usar aqui o sorteador, ele vai sortear 4 nomes e bora lá! Eu não mandei meu e-mail, Vinícius, não deu tempo. Vamos lá. Sérgio Santos, Eduardo Henrique Riso, uma pessoa que entrou com um número aqui, eu já até chamei ela no início da apresentação para pegar o contato, e Gabriel. Vou pegar aqui, vou verificar aqui, parabéns, né? Você que ganhou esse voucher para poder utilizar hoje ou o quanto antes, aproveitar essa premiação que tivemos aí, uma forma de compartilhar alguma coisa com vocês, não somente o conteúdo para essa apresentação. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Agradeço a equipe da NS Focus, o Márcio, o Rafael Tedesco, que nos ajudou com essa apresentação. Como eu disse no início, pessoal, fiquem à vontade, entre em contato com o comercial que convidou vocês para essa apresentação, para que possamos entender melhor a necessidade de vocês, o projeto. Trabalhamos aí a 6 mãos, né? Cliente, NS Focus e TotalWare. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo webinar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom dia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos.